Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Wayne Gaspar, sou primo do pastor Anderson, e é com alegria que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de conhecer os irmãos, né, numa oportunidade, e o meu desejo seria de falar pessoalmente com os irmãos, mas devido às circunstâncias dos fatos que têm acontecido ultimamente no nosso país, houve sim essa necessidade de fazermos, né, transmissões dos cultos, das nossas mensagens assim pela internet, e assim nós estamos aí cumprindo, né, com o chamado de Deus, aproveitando os momentos, as circunstâncias, né, e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E há muito tempo esse desejo no meu coração, no coração do meu primo, né, de que eu estivesse conhecendo os irmãos, mas Deus vai nos propor ainda essa oportunidade de a gente conhecer pessoalmente, né, e o que eu posso também estar visitando minha família aí no Pará, né, meu primo, meus primos, né, e que Deus vai ainda nos proporcionar esse momento. Mas é uma alegria poder estar falando por aqui com os irmãos, e eu espero que Deus possa falar ao seu coração e que eu possa compartilhar aí um texto onde o Espírito Santo possa iluminar o seu coração para que você venha compreender a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, como eu disse, né, eu sou o pastor Wayne, sou casado com Luciana, a minha esposa, né, Luciana Oliveira, sou pai de duas crianças, o Wayne Júnior, de 8 anos, e Samuel Oliveira, de 4 anos. Né, e nós passamos um período pastoreando, né, uma congregação aqui num bairro de Vila Velha, onde eu moro, aqui no estado do Espírito Santo, e foi um período que eu passei de 16 anos nessa congregação pastoreando, e no final do ano passado, de 2019, em dezembro de 2019, eu estive assim encerrando meu ministério ali na congregação, em São Pedro dos Palmares, mas sabendo, né, a certeza de que Deus já preparou um outro ministério, e nós estamos aí aguardando a dispensação do Senhor, né? Então é uma alegria poder estar falando aí com os irmãos, né, da cidade, da Igreja Batista da cidade de Brasil Novo, aí no estado do Pará. E como eu disse, em breve Deus vai nos propor aí a oportunidade de estar conhecendo os irmãos, né? Então, sem muita demora, eu quero compartilhar um texto muito conhecido da Palavra de Deus, né, um texto simples que os irmãos já conhecem, mas que, apesar de ser simples, mas que Deus possa falar profundamente nos nossos corações, porque a Palavra de Deus ela é a verdade, né, a verdade profunda que enche o nosso ser e que fala conosco a cada dia. Né? Então, eu quero pedir aos irmãos agora que abram a sua Bíblia aí comigo no texto de Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. É um texto que nós já conhecemos bastante, porém eu quero compartilhar um pouquinho, né, dessa palavra, a palavra de Deus, para que possamos fazer uma breve meditação no texto e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações por meio desta palavra. Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, devido à circunstância em que estamos vivendo, Deus falou ao meu coração para que eu pudesse estar compartilhando esse texto. Nós aqui, na Grande Vitória, especificamente aqui onde eu moro, na cidade de Vila Velha, desde o mês de fevereiro, aí, das últimas semanas do mês de fevereiro, nós estamos aí em isolamento e uma situação muito crítica aqui no nosso estado, né? Aqui, a Grande Vitória, aqui, nós temos aí cerca de mais de 1 milhão de habitantes, né? A região metropolitana. E passamos aí por mais de mês, né? Sem abertura nenhuma dos comércios, somente o comércio essencial funcionando, e muitas pessoas sendo contaminadas pelo vírus. E os comércios começaram a abrir a partir desse mês de julho, mas com muitas regras, muitos cuidados, né? E com horário reduzido. E a situação não está fácil. E as pessoas reclamam muito, né? Muitas pessoas estão perdendo ali os seus entes queridos. E uma pergunta que não se cala há tempo nenhum nas reportagens, nos telejornais, televisão, quando que isso vai acabar, né? Quando que isso vai passar? Quando será que o nosso país será restaurado fisicamente e financeiramente? E é uma pergunta onde todos os dias parece que não se tem resposta. As autoridades rapidamente entram em contradição, e o sofrimento e o caos se espalham não só no nosso país, mas no mundo, no planeta Terra, né? Então a gente tem clamado ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, graças a Deus, né? Eu e minha família, nós temos aí passado tempos difíceis, mas Deus tem cuidado grandemente das nossas vidas, e o Senhor tem sido fiel para conosco, e estou certo que tem sido fiel também na vida dos irmãos aí que estão nos assistindo. A gente glorifica o nome do nosso Deus porque Ele é fiel, porque Ele cuida de nós a cada dia, né? Então eu queria falar um pouquinho desse assunto com os irmãos, né? O tempo da restauração é exatamente baseado nessa pergunta que nós lemos, onde os apóstolos aqui, eles perguntaram para Jesus na sua ascensão, né? Jesus ali, ele está dando aqui as suas últimas palavras, suas últimas recomendações, está ascendendo ao céu, né? E aí se depara com essa pergunta que está aqui no capítulo 6, né? No versículo 1, no versículo 6, quer dizer, né? Capítulo 1, versículo 6. E os que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Né? E Jesus vai mostrar aqui na sua resposta, que talvez não seja a resposta que eles estavam esperando, ou talvez essa resposta não foi tão clara para eles nesse momento, né? Mas o princípio geral aqui desse pequeno texto que nós lemos é que o relacionamento com Cristo é a base para uma vida restaurada, né? Então, nós estamos vivendo esses tempos, né, onde Deus tem nos proporcionado, tem nos ensinado várias coisas, várias circunstâncias, e nós nos perguntamos, quando será a restauração? E o texto nos mostra que, né, não só esse texto, mas vários textos da Bíblia mostram que a base para uma vida restaurada é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, né? E aí surge aí a questão, né, em quem nós estamos esperando? Onde está a nossa esperança? E a gente observa que a nossa esperança sempre está no Senhor Jesus. Mas para a gente entender um pouquinho do teor dessa pergunta aqui que foi feita no versículo 6, a gente precisa de entender um pouquinho do pano de fundo que está acontecendo, ou do que aconteceu ali com os israelitas e com os judeus, né? Se a gente observar, por exemplo,
os israelitas, eles já começaram logo depois, né, que Deus chamou Abraão, e aí a gente vê o desenvolver ali da vida dos patriarcas, ali a partir do capítulo 11 de Gênesis até no final do livro de Gênesis. E quando começa no livro de Êxodo, após a morte de José, nós observamos que os israelitas, eles crescem muito em número, e o rei do Egito acaba temendo esse povo, e ali eles começam a viver no Egito, debaixo da opressão, da escravidão imposta ali pelo faraó do Egito, né? E nós já conhecemos a história, onde Deus envia Moisés, e Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, né? Mas viveram ali 430 anos oprimidos pelaquela nação, né? Então eles atravessaram o deserto, em 40 anos atravessaram o deserto, conhecemos já a história, e chegaram na terra prometida, e ali sobre a direção de Josué, eles conquistaram a terra que Deus prometeu para eles. E chegaram e começaram a viver na terra, mas nós sabemos que eles desobedeceram os princípios que Deus disse para eles através da vida de Moisés, e seguiram, né, os ídolos, e adoravam os ídolos, e acabaram sendo massacrados pelas nações ali onde eles entraram. Deus enviava os juízes, libertava, e quando o juiz morria, eles caíam novamente no pecado e começava uma dura servidão ali naquelas nações. Até que chegou o tempo do filho do rei Salomão, né, o rei Roboão, que o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. E infelizmente o reino Jeroboão, filho de Nebate, que assumiu o reino do norte, fez com que os israelitas pecassem contra o Senhor. E nunca mais o reino do norte voltou a ser uma nação que servisse a Deus. Pelo contrário, serviram aos deuses pagãos, e em 722 a.C. eles foram destruídos pela Assíria. O reino do sul também não ficou para trás. No ano de 586 a.C., o reino do sul ele foi levado como cativeiro, né? No ano 586 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E ali eles ficaram durante 70 anos, e depois eles retornaram para a terra prometida, mas eles não foram libertos do domínio estrangeiro, foram dominados logo após, em 539, pelos reinos persa, né? Ali sob o comando de Ciro, e depois, lá em 330, 331, né, antes de Cristo, a Pérsia perde ali a sua potência mundial, e aí passa isso para os gregos, né? Alexandre o Grande, ele domina ali por um curto período, né, de tempo, mas os gregos ali seguem no avanço ali da conquista do mundo daquela época, e os judeus sob domínio estrangeiro, né? Agora a gente percebe que o quanto os judeus vêm sofrido, vêm servindo as nações pagãs, vêm sendo massacrado por esses povos ali, e chega essa situação aqui, onde eles pensam que Jesus iria os libertá-los para um reino terreno. Mas Jesus é claro em dizer que o reino dele não pertence a essa terra. Eles tiveram ali um período de liberdade, ali, que foi, né, a revolta dos Macabeus. Você estudando ali o livro 1º e 2º Macabeus da Bíblia Católica, você vai ver um pouquinho como foi aí essa revolta, né? Mas por volta do ano 175 a 164 a.C., foi uma dura servidão que eles tiveram por causa de Antíoco Epifânio, né, que decidiu totalmente destruir, exterminar tanto os judeus quanto a sua religião, né? Profanou o templo, mas quando foi ali a revolta, né, dos Macabeus, eles conseguiram ali uma momentânea ali libertação, né? Aí Judas Macabeus purificou lá o templo de Jerusalém, e assim eles continuaram nessa luta, e quando chegou no ano 63 a.C., quem que domina? Os romanos, né? Aí já vê os romanos dominar os israelitas, e eles começam a servir duramente os romanos. E aí você já tem um pouquinho já
já fica mais fácil para você compreender, porque nós já temos aí algumas informações sobre esse domínio romano aí a partir dos evangelhos e aqui mesmo também em Atos dos Apóstolos, né? Até nas cartas de Paulo. Então, a gente lê essa pergunta baseado, né, nesse relato que eu fiz aqui agora dos passados, que a gente vai entender um pouquinho a respeito dessa pergunta, porque eles já estavam cansados de servir, né, de pagar imposto para os romanos, de serem massacrados pelos romanos, e eles esperavam que o Messias, enviado de Deus, o descendente de Davi, ia libertá-los de um reino político terreno. Mas não foi bem assim, né? O propósito de Deus é enviar o teu filho Jesus aqui na terra, né? Aí surge a pergunta: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Qual é a resposta de Jesus? Vamos observar aqui no texto a resposta de Jesus, né? Primeiro, Jesus responde para eles o seguinte, que o tempo da restauração seria, sabe quando? O dia em que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles. Sabe, amado? E isso significa que o quê? Que eles teriam que crer em Jesus. Porque nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, a Bíblia é clara a respeito disso. O Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 36, né, João relata, né, que Jesus estava na festa da Páscoa, uma festa muito importante, e ele diz assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. Eu disse festa da Páscoa porque o Evangelho de João é um pouco diferenciado. Ele cita 3 Páscoas, né, onde Jesus estava. Os outros evangelhos sinóticos, eles citam só uma Páscoa, onde é a Páscoa que ele foi crucificado. Mas o Evangelho de João ele tem uma visão, né, um pouco antes do ministério de Jesus, a partir da morte de João Batista. Né? Então, o apóstolo João ele conta um pouco, né, um grande relato da vida de Jesus antes desse acontecimento. Já os outros evangelhos dão uma ênfase no começo do ministério de Jesus após, né, a morte de João Batista. É por isso que Jesus estava ali nessa festa, ali no capítulo 7, era um dia muito importante. No último dia ele levantou e exclamou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Assim como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. E aí João completa, ele estava dizendo isso, referindo-se ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. O Espírito Santo ele é o próprio Deus morando na vida da pessoa que creu, que recebeu em Jesus. Da pessoa que confiou, da pessoa que agora é uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Da pessoa que agora não ama mais a própria vida, mas ela entregou a Cristo. Assim como Cristo disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Né? Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, como Paulo disse lá, né, aos Gálatas, que eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é crer. Né? É a partir desse momento que nós recebemos o Espírito Santo. Aqui na carta dos Romanos, no capítulo 8, veja o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, no versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso mostra que aqueles que creram pertencem a Cristo. Aqui em Gálatas também, no capítulo 5, Gálatas no capítulo 5, também a palavra de Deus é clara para nós, né? Daqueles que creem em Jesus são guiados pelo Espírito de Cristo. Olha só, Gálatas 5, do versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. É assim que a nossa vida é restaurada, quando cremos, quando o Espírito Santo habita em nós para nos consolar, para nos guiar, para andarmos na direção do Espírito. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele disse assim: o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É assim que temos as nossas vidas
restauradas. Então eles teriam que entender o seguinte: se eles quisessem ter um país restaurado, se as pessoas quisessem ser restauradas, era somente quando crescem em Jesus que elas teriam a sua vida restaurada. Quantas pessoas estão procurando restauração, né, naquilo que não pode, estão esperando naquilo que não pode salvar. Mas quando nós esperamos em Cristo, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos e temos as nossas vidas restauradas, né? É isso que Jesus diz aqui no versículo 8 de Atos, né? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito Santo ele só pode descer sobre uma pessoa que crê no nome do Filho de Deus, do unigênito de Deus. Amém? A segunda questão, né, onde Jesus responde aqui para eles que o dia da restauração é o dia que eles receberem também poder para testemunhar. Porque se eles não testemunhassem desse poder, se eles não testemunhassem dessa salvação, as pessoas não poderiam ser restauradas. Paulo disse, né, como crerão se não há quem pregue? Olha só, mas receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Sabe, amado, a igreja é os pés apostólicos aqui na terra. A igreja é a boca de Cristo para anunciar o Evangelho, é as mãos de Cristo para servir, é os pés para andar em busca das pessoas, para mostrar para elas que existe um Salvador, um Rei que desceu aqui na terra e morreu por nós, e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Lá na criação, Deus diz para o homem, certo? Se vocês tocassem no fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E eles tocaram, e a morte entrou. Mas Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar. Ele nos justificou, porque um Deus justo, ele é imutável, ele não muda o que ele é, santo, perfeito em santidade. E o pecado tem que ser punido, e o nosso pecado foi punido em Cristo na cruz. E ele levou sobre si os nossos pecados, mas muitos não sabem disso, e principalmente naquele tempo as pessoas não conheciam essa salvação, essa justificação que tinha por meio do sangue de Cristo. E eles precisavam de sair para serem testemunhas, né, daquilo que Jesus fez na vida deles, né? Porque eles conheceram, eles sabiam, né? O apóstolo João, quando ele escreve a sua epístola, ele fala assim: eu estou falando do que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, né? Testemunharam daqueles que eles conheciam, daqueles que eles sabiam. Quantas pessoas hoje dizem que conhecem Jesus, mas fica com ele só para si, não compartilha, né? Para que nós possamos testemunhar sobre Jesus, nós temos que conhecê-lo. Temos que ter um relacionamento pessoal com ele, como eu disse no início aqui da mensagem. Poder para testemunhar em todos os lugares, né? Na nossa casa, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, um lugar mais propício que temos para poder sermos testemunha dentro das nossas casas, com nossos filhos, nossas esposas. É onde nós começamos a ser testemunha. E depois onde nós trabalhamos, nas escolas, em todos os lugares. Jesus diz: Samaria, Jerusalém, começa aqui, ó, Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em todos os lugares nós temos a responsabilidade de testemunhar do Evangelho, da salvação, né? Poder para testemunhar também, sabe, como a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas você pode completar essa frase, porque Ele vive em mim, porque Ele habita em mim. Eu sou morada do Pai, né? O Espírito Santo de Deus foi enviado a mim quando eu criei no nome de Jesus. Então, os meus atos, a minha vida, a minha atitude precisa de demonstrar o poder de Deus, precisa de demonstrar a realidade de Deus dentro de mim, para que as pessoas possam conhecer Jesus, não só pelo que falamos, mas pelo que vivemos. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa mais de atitude, mais de ação do que de palavras. Porque as pessoas já estão cheias de palavras, as nossas atitudes precisam de mostrar a realidade de Deus em nós. Por isso, o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunha em todos os lugares, mas muito mais sermos testemunha com os nossos atos, com aquilo que fazemos, né? E também Ele nos deu poder para testemunhar com a fidelidade. Deus é fiel, sempre será fiel.
Deus sempre cumpre o que Ele diz, mas Ele nos ensina a sermos fiéis a Ele. Nós temos que crer, mas precisamos também sermos fiéis ao nosso Deus. Fiel no nosso devocional, fiel na oração, fiel no dízimo, na oferta, fiel no nosso testemunho. Nós temos, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar com fidelidade ao nosso Deus. Quando será o tempo da restauração? Quando nós cremos, quando as pessoas reconhecerem que existe um Deus Salvador, um Deus que salva, um Deus que move as montanhas, um Deus que tem poder para salvar. Basta com que nós testemunhamos desse poder. Basta com que as pessoas creiam e terão suas vidas restauradas. Não adianta ter dinheiro, não adianta acabar aí o problema da Covid-19, não adianta a pessoa morar em casas luxuosas, não adianta nada de material aqui dessa terra se a pessoa não tem a sua vida espiritual restaurada. Porque a partir da restauração espiritual, as consequências de uma vida de paz é inevitável quando nós cremos no nome e no poder de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você possa confiar no poder de Deus e entregar a sua vida a Ele a cada dia mais. Lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Oh, amado, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos direcionar. O reino de Deus está entre vós. As pessoas estão buscando o reino de Deus, estão buscando as coisas de Deus em lugares tão distantes, mas ela está bem próxima, está do nosso lado. E eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor está à porta dos nossos corações, batendo a cada dia, para que possamos abrir, Ele possa entrar e fazer morada e fazer diferença na nossa vida. O reino de Deus está entre nós. Eu quero orar por você. Que o Senhor possa inundar a sua vida, possa inundar o teu ser. Que o Espírito Santo possa guiar você. E que você possa a cada dia mostrar a vida de Jesus. E que a sua vida possa ser realidade de Deus, abençoando e que pessoas possam ser restauradas por intermédio do seu testemunho. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas uma coisa eu tenho certeza, mesmo aqui longe, onde nós estamos separados por milhares de quilômetros, mas eu sei que Jesus está aí do teu lado para te proteger, para cuidar de você. E se você porventura ainda não creu, feche os teus olhos agora e peça a Jesus que venha habitar na sua vida, no seu coração, para que a sua vida seja restaurada, tanto fisicamente, espiritualmente, porque Ele tem poder para salvar. Não há nada impossível para o Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, eu peço ao Senhor, ó Deus, em favor dessas vidas, ó Pai Santo, que estão me ouvindo nesse momento, ó Pai. Ó Deus e Pai, eu não sei, ó Deus, o que essas pessoas, os teus servos estão precisando, mas o Senhor sabe, ó Pai Santo. O Senhor sabe, ó Deus, que nós estamos no tempo difícil, ó Deus e Pai. Na tua palavra diz, ó Deus, que o reino de Deus está entre nós, Pai Santo. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor Jesus está aqui para nos salvar, para nos consolar a cada dia, ó Deus. Que o Senhor possa ir de encontro à vida dessas pessoas, ó Pai Santo, que estão sofrendo, que estão sendo, ó Deus, contaminadas não somente pelo vírus da Covid-19, mas pelo vírus do pecado. Que o Senhor, ó Pai Santo, liberte, ó Deus, Pai, o nosso país, ó Deus, Pai. A Igreja Batista, ó Deus, em Brasil Novo, ó Deus, o Estado do Pará e todo o nosso país, ó Deus, Pai, e toda essa terra, ó Deus, Pai, que está contaminada não só, ó Deus, pelo esse vírus, mas pelo pecado. Que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai Santo, para sermos testemunhas do Senhor, ó Pai Santo, para que todos venham crer no Teu nome, ó Deus, e receber a restauração e a vida eterna, Pai. É isso que nós pedimos, ó Deus, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer maravilhoso estar compartilhando a palavra de Deus com você, com a sua vida. Agradeço ao meu primo, pastor Anderson, por esse convite. Para mim foi um privilégio. E sempre que os irmãos precisarem, eu estou aqui à disposição. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E quem sabe em breve nós poderemos aí nos conhecer
pessoalmente, né? Amém? Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus.